Flamengo, campeão da Taça Guanabara pela 25ª vez. Vamos falar sobre esse jogo e também da repercussão de mais uma excelente coletiva de Felipe Luiz. Fala, flamenguista! Cheguei com o pós-jogo que você queria, com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo e assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda um flamenguista como você a bater os primeiros 500 inscritos. Afinal de contas, a gente faz um trabalho aqui de reunir todas as informações do dia a dia do Flamengo e trazer mastigadinha para você em 10 minutinhos para você não ficar perdido no YouTube buscando quais são as informações verdadeiras ou não sobre o Flamengo. Então me dá essa moral aí e segue aqui o canal. A gente está tentando bater os primeiros 500 inscritos e você pode me ajudar nessa. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo, como eu disse, 25ª vez que ganha a Taça Guanabara. Muita gente dizendo, ah não, mas é uma taça que não vale nada, é uma taça simbólica. Quem é flamenguista sabe que o Flamengo, até no Paro Ímpar, quer ganhar sempre, né? E só pra você ter uma ideia, os segundos times que têm mais títulos são Vasco e Fluminense. E juntos, eles também têm 25 títulos. Ou seja, uma hegemonia do Flamengo aí, não só em títulos grandes, mas também nesses títulos de menor expressão. Falando um pouco do jogo aqui, o jogo já começou com uma escalação que surpreendeu muita gente, né? Porque a gente imaginou que o Felipe Luiz fosse rodar o elenco, fosse poupar os titulares. O Flamengo já tá classificado, tinha 3 jogadores titulares pendurados, mas ele, assim, nem o goleiro ele poupou, né? A única peça que ele poupou desse time foi o Wesley, que realmente vinha jogando aí há uns 3 ou 4 jogos em sequência. Na lateral esquerda, ele teve que improvisar novamente, então ele improvisou o Léo Pereira, mas na zaga manteve o Ortiz, que estava pendurado, manteve o Danilo. O Varela, dessa vez jogou, e aliás, jogou muito bem, mais uma vez, na lateral direita. Isso vai ser muito importante durante o ano, porque o Varela começa a virar uma peça coringa, né? Jogou bem na lateral esquerda, agora na lateral direita também. O Gerson teve a função modificada um pouco, ele vinha jogando um pouco mais avançado, começou a jogar mais recuado, de segundo volante. Felipe Luiz até falou isso na coletiva, que ele vê ali o Gerson sentindo muita vontade em várias posições, que pro Gerson, na verdade, jogar é o mais importante do que uma posição específica. Hoje ele foi útil também nessa função, né? Menos ofensivo e mais dominando o meio campo. Lembrando que o Maricá jogou muito fechado, porque sabia que ia ser difícil jogar contra o Flamengo, então ele jogou para tentar se defender. O próprio goleiro dele deu uma coletiva, uma entrevista no final do jogo e falou sobre isso. E eles tinham, em alguns momentos, 6 jogadores atrás da linha da bola, congestionando muito o meio campo, mas ainda assim, com algumas triangulações, o Flamengo conseguiu armar algumas jogadas. E nessas jogadas que o Flamengo armava, é que a gente percebeu essa consciência do que estava acontecendo. O Flamengo, às vezes, recuava a bola, então trazia o Maricá para o seu campo, e aí o Flamengo, no contra-ataque, armava essa triangulação, várias triangulações, várias tabelas, explorando muito a bola parada, e assim saíram vários gols do Flamengo. Não tem muito o que falar de negativo de um jogo que valia a taça e que o Flamengo mete 5 com 5 jogadores diferentes fazendo gol. Mais uma vez, 5 gols com 5 jogadores. Até caiu aqui o negócio. Com 5 jogadores diferentes. O que mostra esse time do Flamengo é muito mais do que um time. É um elenco. Essa coletividade está sendo um grande destaque hoje do Flamengo. Isso vai ser realmente muito importante para esse ano. Queria destacar aqui também, tivemos a lesão do Cebolinha, né? Ele que começou como titular, não conseguiu desenvolver muito, porque aos 21 minutos sofreu essa lesão. Uma lesão muito parecida com a do Michael. Ele sentiu o posterior da coxa direita, o Michael foi a coxa esquerda, mas ele sentiu a mesma coisa. Em algum momento, a imagem da Globo filmou ele passando a mão no tendão um pouco antes de sair do jogo. E aí pensou-se que seria a lesão do tendão, mas rapidamente o repórter da transmissão falou com o médico do Flamengo, que revelou ter sido um estiramento na coxa. Então deve fazer algum exame aí para ver a gravidade da lesão e ver quanto tempo de recuperação. O Luiz Araújo entrou mais uma vez, entrou muito bem, marcando mais uma vez um golaço. Muita gente também se questionando se ele já não deveria ter sido titular nesse time. Perguntaram isso pro Felipe Luiz e ele explicou que cada vez mais está pedindo passagem. Até citou assim, o Luiz Araújo, ele não tá merecendo jogar porque ele é gente boa, porque ele me dá oi todo dia, porque ele me dá bom dia. Ele tá merecendo porque ele tá dizendo em campo, né? Isso aí
tá visível. O importante é que nesse time não tem muita vaidade com relação a ser titular. Todos eles entendem, até porque agora o futebol tem 5 substituições, que dá perfeitamente aí para todo mundo jogar. Gostei muito também da forma como o Flamengo trabalhou as bolas paradas. A gente via que o Flamengo tinha muita consciência no que estava fazendo. Quando a bola era escanteio, a gente via o posicionamento dos jogadores, a gente via ali a recomposição também num contra-ataque. Então, assim, parecia muito o jogo do Vasco, né? O Flamengo trocando bola o tempo todo, fazendo ali uma espécie de roda de bobinho com o time do Maricá. Terminou o primeiro tempo aí com quase 70% de posse de bola. O segundo tempo começou da mesma forma, ele já começou a fazer substituições logo no início do jogo, aí saiu o Bruno Henrique e o Pulgar, e entrou ali o Alan e o Matheus Gonçalves, que mais uma vez entrou, fez gol, se destacou. O Flamengo, em algum momento, sentiu um pouco mais pressionado, e aí quando o Flamengo, no contra-ataque, armou uma tabela, a bola sobrou, o Luiz Araújo cabeceou, a bola pegou na mão do zagueiro, com certeza seria pênalti, mas na sequência do lance, ali foi o gol do Arrascaeta. Então, assim, um domínio, o Flamengo visivelmente sobrando fisicamente. No estadual, todos os números positivos, então, assim, melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols. Então, assim, sobrando nesse Campeonato Carioca, o que ilude o torcedor, a gente não pode negar, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que o nível que a gente vai enfrentar na Libertadores e Campeonato Brasileiro é bem diferente, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Inclusive, o Felipe Luiz falou isso na coletiva dele, que acabou o campeonato, acabou a Taça Guanabara, agora é pensar pra frente. O ano do Flamengo realmente vai começar contra o Internacional em casa. Ainda tem os jogos da final aí do Carioca, mas agora tem que pensar aí em jogos grandes. O único ponto negativo que eu ressaltaria, para eu terminar aqui e entrar no assunto da coletiva, é o Léo Pereira. Achei que ele ousou bastante como lateral esquerdo improvisado, mas não deu certo algumas coisas. Recompôs um pouco mal ali na lateral esquerda, dando espaço para o time do Maricá. Mas é aquilo, não é a dele, né? Ele estava ali fazendo uma espécie de favor. Mas se for para falar, né? O que falar de um 5-0 com 5 gols de 5 jogadores diferentes? Pouca coisa negativa vai ser destacada. Para mim, é isso aí. O Matheus Gonçalves, mais uma vez, um gol de videogame, assim, com uma tabela feita ali com alguns garotos da base. Então, assim, só mostra que o Flamengo realmente é muito mais do que um time só, né? Essa coletividade chamando a atenção. Para finalizar o nosso vídeo, falando de mais uma coletiva excelente do Felipe Luiz, assim, ele falando sobre o momento de confiança, né? Muito perguntado por que o Flamengo está jogando tão bem. Aqui ele coloca, né, a culpa, o merecimento disso. Ele falou que está numa fase muito boa, um momento de consciência, né, e de confiança dos jogadores muito bom, que eles têm um nível de autoexigência muito bacana, que ele cobra muito. E falou sobre ser amigos, né? Falou assim, acima de qualquer coisa, eu sou amigo desses jogadores. Pensei muitas vezes que isso pudesse afetar a nossa amizade, porque eu sei que quando você vira técnico, o jogador te olha de uma forma diferente. Eu não olho eles de forma diferente, mas eles me olham. Então, ele falou sobre treinar o Flamengo, né, e que isso foi uma coisa que mexeu com ele assim que ele chegou. Porque diferente de outros times que ele jogou, a torcida exige um futebol que não é só futebol, não é só vencer. É muito mais do que isso. Ele falou que hoje esses jogadores conseguem entender isso, né? Falou do Plata, falou do Luiz Araújo. Quando ele fala do Plata, ele fala que o jogador é, assim, fundamental taticamente também. Fizeram muitas perguntas para ele com relação à grama sintética, ele foi muito sincero, falou a sua posição, falou que realmente para jogar em alguns gramados, como ele já jogou aí no Sub-20, Sub-17, muito ruins, era melhor ter grama sintética, que o que de fato tem que fazer é ter uma grama natural, mas tem que ser uma coisa regulamentada. Citou a La Liga, que já jogou em gramados ruins lá, mas que lá o presidente fez um regulamento que punia os times, que obrigava os times a ter um gramado bom, que não tem que ter limite de investimento, que se o gramado estiver ruim, joga-se em outro lugar, mas tira o gramado e bota o gramado bom. Tem que ser dessa forma. Falou um pouco do clima também, né? Que muita gente fala que o clima do Brasil é ruim pro gramado, mas que isso não é verdade, porque na Arábia faz muito mais calor e eles conseguem ter um gramado bom. É uma questão mesmo de investimento. Ele falou também sobre ter aqui o Varela, por exemplo, como um jogador muito importante, né? Um jogador de Copa do Mundo, um jogador que jogou 2 Copas. Falou que o Varela enfrentou o Vinícius Júnior não conseguiu fazer nada contra o Varela. Citou que é um jogador que tem ali, que é titular na sua seleção e que acha que ele não tem o respeito que ele merece. Foi bem sincero. Falou, eu acho que o Varela não tem o respeito que ele merece aqui pela imprensa e pelos torcedores. Mais uma coletiva assim, daquelas pra gente ver e rever e ficar repercutindo durante a semana, muito boa. Durante a semana a gente vai falar um pouco mais disso, mas pro vídeo não ficar muito longo aqui, eu resumo dessa forma. O Flamengo folga nesse domingo, se representa na segunda, já sabendo qual vai ser o adversário
das semifinais, rumo ao 39º campeonato estadual. É isso, Flamengo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou aí. Eu te convido a se inscrever para você não perder as informações do dia a dia do Flamengo, com muita informação e opinião. E não deixa de compartilhar para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!